Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians surpreende e anuncia Cuca até o fim da temporada. O que pensa a torcida organizada? Como o Duílio chegou nesse nome? E a pergunta que fica é: ele vai ter paz? Ele vai assumir? A rejeição foi imediata. Eu vou dar minha opinião, a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, eu confesso que eu estou surpreso. O Corinthians agiu rápido e anunciou o Cuca como novo técnico até o fim da temporada. O Cuca que oscilou bons e maus trabalhos nos últimos anos. No São Paulo, por exemplo, ele não conseguiu. Ele teve uma cirurgia no coração, vocês vão lembrar, e aí ele pediu para o São Paulo esperar. O Wagner Mancini, que era coordenador, assumiu o time interinamente. Ele chega na reta final do Paulista e perde a decisão. E na sequência diz que não tinha mais condições de tirar aquilo dos atletas. O Mancini até achou que ia ser efetivado. O clube contratou o Fernando Diniz e o Mancini vazou do clube. Ali o Cuca não conseguiu. Ele teve um grande ano no Palmeiras em 2016. Quando ele volta em 2018, nem tanto. Ele teve um grande ano no Galo em 2021. Quando ele volta no ano passado, nem tanto. O Cuca que tem um histórico também recente de preferir descansar nos primeiros meses do ano para ficar com a família e tudo mais, mas curiosamente aceita trabalhos no segundo semestre, quando as competições estão mais afuniladas e ele não enfrentou o desgaste do começo do ano, normalmente quando os técnicos são mais pressionados nos estaduais. Ele já chega numa reta final com uma margem maior para poder trabalhar. Esse tem sido o histórico do Cuca nos últimos anos. O Cuca divide opiniões, porque o Cuca tem, obviamente, grandes títulos, tem trabalhos relevantes nos últimos anos. Sempre gostei do Cuca como técnico. Acho que ele é um bom treinador, embora algumas doidices, algumas maluquices e tudo mais. Mas ele sempre fez as suas equipes jogarem futebol, jogarem para frente. Sempre gostei do Cuca como treinador. Só que, vamos lá, o Duílio Monteiro Alves anunciou o Cuca e ignorou uma parte da torcida que, assim que o nome dele começou a ser cogitado, foi para a rede social para se manifestar de uma forma como poucas vezes eu vi. Por que esse torcedor está se manifestando virtualmente? Porque é a forma como você tem de dar o seu primeiro grito, né? Obviamente, talvez não represente a totalidade do público que vai ao estádio e da torcida corintiana, que é imensa, mas é a forma que o torcedor tem em casa, nesse momento, de poder se manifestar, de poder protestar contra algo que ela não concorda. Não dá para você, muitas vezes, estando no trabalho, na faculdade, em casa, sair daqui e ir lá no CT para manifestar a sua contrariedade. Então, o primeiro manifesto, o primeiro grito, ele é virtual. Mas isso pode se tornar muito real nos próximos dias, porque a rejeição ao nome do Cuca, ela é absurda, absurda. E por que essa rejeição está acontecendo? Porque o Cuca, ele é as duas coisas. Ele é um grande técnico, mas ele também tem um histórico complicado. O Cuca foi condenado por estupro coletivo de vulnerável no final dos anos 80, quando o então jogador do Grêmio, numa excursão à Europa, em Berna, na Suíça, esses jogadores submeteram uma menina de 13 anos a um estupro. Eles foram presos lá. O Itamaraty teve que entrar na jogada para que eles pudessem retornar ao Brasil e responder o processo em liberdade. A gente está falando de 40 anos atrás, quase isso. É claro que muita coisa mudou de lá para cá, mas eu penso também que estupro não tem muita época, né, para ser condenado, rejeitado e abominado, né? Seja lá atrás, seja agora, seja a qualquer momento. O fato é que nós estamos evoluindo como sociedade e não estamos permitindo mais tais coisas. Que provavelmente, tá? Acho que é importante contextualizar. Nessa época talvez até seja ou fosse algo normalizado. Especialmente no meio do futebol. Vai saber o que acontece e nós nem sabemos. Vide Daniel Alves, que é o caso mais recente. Se a menina não denuncia. Não estou falando que aconteceu, mas quantos outros casos podem ter acontecido sem que nem a gente tenha ficado sabendo? Infelizmente, a gente não sabe tudo o que acontece. Mas muitas vezes isso é ou era normalizado. Hoje não é mais. Isso quer dizer que o Cuca não possa mais trabalhar? Eu acho que ele tem que seguir a sua vida. Ele trabalhou recentemente, mesmo com uma outra rejeição, quando ele assumiu Santos, Galo, recentemente.
Mas aí tem o Corinthians. E eu não estou aqui para dizer que o Corinthians é diferente de outro clube, ou que é especial em relação a outro clube, ou que o torcedor do Corinthians é diferente de outro torcedor. Você sabe a admiração que eu tenho pelo Corinthians, por esse clube, a simpatia que eu tenho por esse clube e por conhecer a história do clube, né? E para mim esse é o ponto. O Corinthians, ele se autodeclama, se autodenomina um clube super engajado politicamente, com bandeiras erguidas em causas muito importantes, como a igualdade entre homens e mulheres, como a liberdade para as mulheres, como o respeito às mulheres, como um clube que investe no futebol feminino, que valoriza, teoricamente, a sua torcedora também. Esse clube não pode contratar um técnico com esse histórico, na minha opinião. Eu acho que o Duílio Monteiro Alves não sabe a briga que ele comprou. E ele comprou mesmo, porque ele ignorou. No momento que o nome foi cogitado, isso é muito comum, tá? Os dirigentes fazerem, solta o nome no mercado, vê o termômetro da rede social, tudo bem. Foi contra, tal, não sei o quê. Não, ele nem esperou. Ele foi lá e anunciou. Duílio, mas na verdade a gente sabe que quem continua dando as cartas no clube, André Sanches. E por que isso está acontecendo? Por que o Corinthians está ignorando tudo isso? Porque, infelizmente, eles estão colocando a parte técnica do jogo, do futebol, acima de qualquer outra. E essa gestão do Duílio Monteiro Alves pode encerrar o seu mandato sem nenhum título conquistado. E isso inviabilizaria, na opinião deles, uma continuidade do grupo que comanda o Corinthians há quase 20 anos, o Núcleo Renovação e Transparência. Então eles estão pensando no conselho, que está pressionando eles por resultado. E, se eles conseguirem resultado, e na opinião deles eles acham que o Cuca tem a experiência e a qualidade necessária para conduzir o Corinthians a um título, eles estão descartando todo o resto. Eles estão pensando em ganhar. E que, segundo eles, talvez a torcida até se acalme com isso, com títulos. E pronto, eles conseguiriam uma votação para se manterem no cargo pelos próximos anos. Essa é a ideia de quem comanda o clube. Eu tinha muito questionamento sobre a posição da Gaviões da Fiel, que é a principal organizada do clube e que, vamos lá, a torcida organizada ela é muito grande, né? Então ela tem lideranças, mas ela tem pensamentos divergentes lá dentro. Provavelmente nem todos concordam, mas a Gaviões foi consultada, segundo a informação do Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica. E a Gaviões deu o aval. Isso quer dizer que todo mundo da Gaviões concorda? Provavelmente não. Mas quem deu o aval concorda. Pensa dessa forma, de que o título, a possibilidade do título, a sucessão ao Lázaro, que foi um técnico inexperiente que não deu certo, a um técnico de renome, com títulos representativos, é mais importante. Esse é o pensamento dessa diretoria. Não importa a história do clube, o que o torcedor está pensando. O que importa é ganhar, futebol é resultado, se a gente ganhar no próximo final de semana está tudo certo. Eu não posso concordar com isso, porque nem tudo está relacionado ao futebol. Eu tenho muitos conhecidos corintianos, familiares, vocês sabem, e essas pessoas não estão contentes. Só que eu acho que isso não vai parar num mero descontentamento. Posso estar muito errado, tá? Mas eu tenho a impressão que o Cuca não vai ter sossego. E eu não estou nem falando de resultado, tá? Não estou falando assim, se perder um jogo, se começar a perder... Não, eu acho que não vai dar tempo disso, gente. Eu acho que a gente vai ter dias tensos, seja no Parque São Jorge, no CT Joaquim Grava, na Neoquímica Arena. Vai ser muito difícil o Cuca ter tranquilidade para trabalhar. Porque um técnico com esse histórico não combina com o Corinthians. Não deveria combinar com nenhum outro clube. Mas a verdade é que o Corinthians tem uma bandeira muito clara. E aí você simplesmente desconsidera isso. Duílio Monteiro Alves, filho de Adilson Monteiro Alves, que foi homenageado agora no jogo contra o Cruzeiro. O considerado pai da democracia corintiana. O filho dele contratou o Cuca. Isso não vai ser bem aceito. Fora que o Cuca sempre se declarou palmeirense, o que é uma questão muito menor. É só mais um detalhezinho, tá? Mas é uma questão muito menor perto do que a gente está falando. Mas ele também é um palmeirense declarado desde a infância. Tinha sentido, tinha necessidade
do Duílio contratar o Cuca nesse momento? Eu sei que as opções elas são restritas, mas você passar por cima de tudo isso, vale a pena comprar essa briga? Vale a pena você manchar a história do clube? Olha, eu confesso para vocês que eu já vi de tudo no futebol, ou quase tudo, mas é inacreditável. Ah, tem mais uma, né? O Lázaro, que foi demitido, ele foi reconduzido à comissão técnica. Então ele permanece como auxiliar na comissão permanente do clube. Os seus auxiliares, o Luciano Dias e o Thiago Largue, foram dispensados. Não será o Lázaro que vai comandar interinamente, né? Porque seria um absurdo, né? O técnico virou interino e agora ele comanda o time até a chegada do outro contra o Goiás. O Corinthians já anunciou um técnico e ele é o Cuca. Se o Cuca vai conseguir comandar o time contra o Goiás, eu não sei. Mas eu temo que ele não vai muito longe. A pressão vai ser enorme, gente. Vai ser enorme. A rede social ela não representa a realidade, tá? Mas ela é um termômetro. Ela é o sentimento mais imediato do torcedor revoltado, indignado, entristecido, chateado com o que a diretoria do Corinthians acabou de fazer. Eu posso estar muito errado, mas isso não vai longe. Não vai longe. Que erro grotesco da diretoria corintiana. Agora é você que comenta aqui, deixa a sua opinião. Eu já manifestei a minha. O ambiente aqui é livre para isso. Inscreva-se no canal. A qualquer novidade, eu volto aqui, vocês sabem. Até a próxima. Tchau.